Hoje sim, hoje sim, hoje eu estou feliz com o Sub-20 do Santos, que voltou a fazer um grande jogo e não teve piedade do Fortaleza. E enfiou logo 4-0 para, como se diz, mandar aquela fase ruim embora. Esperamos que daqui para frente seja diferente. E no Santos Grandão, que já pode estar contando já com a chegada de William Arão. Será que é o William Arão que jogou no Flamengo 2019, 2020, acho que até 2021, não lembro quando que o William Arão saiu do Flamengo. Porque ali ele era um patinho feio, mas todo jogo ele estava metidinho lá no meio, jogando no meio do, como se diz, dos craques do Flamengo. E agora fica a dúvida, qual que será que está vindo? Mas vamos aguardar, vamos esperar. Daqui a pouquinho vamos falar do William Arão, que está chegando no Santos. Que bom, que legal. Vamos ver. É o Santos se reforçando. Tomara que venha muito bem o William Arão. Mas a verdade é uma só. O Santos, nesta quarta-feira, não teve piedade do Fortaleza e venceu logo por 4-0. O jogo aconteceu pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Aconteceu lá no Bruno José Daniel, em Santo André. E o Santos fez um bom jogo. Eu vi alguns pedacinhos do jogo, claro que não consegui ver tudo, mas depois eu vi os melhores momentos e teve sim a grande as grandes atuações do Robinho Júnior, do Matheus Xavier, que foi muito bem, e até mesmo o Alejandro Villarreal, que foi muito bem no jogo de hoje. Mas todo o Santos acabou sendo assim muito bem, fazendo o bom jogo, aquilo que eu ainda vinha cobrando e falando, o porquê que o Santos estava perdendo tantos jogos, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. E aí os caras deram a resposta hoje. Vamos vencer para poder deixar aquele carinha lá, ou aquele cabeça branca lá, ou aquele velhinho lá ficar falando muita lorota lá. Vamos deixar ele falar mais um pouco agora, bem de nós. Mas é bom a gente ver o Santos, sim, vencer, o Santos ganhar, não importa aonde for. Se é o Santos Grandão, se é o Santos do Sub-20, se é o Santos do Sub-17, ou 15, ou aonde for. O importante é sempre vencer. O Santos que jogou assim, ó, com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira, o Gustavo Henrique, depois o Lucas Jaime, o Profeta e o PP Firmino, depois o Bernardo, que apareceu no Sub-20 do Santos hoje, o Robinho Júnior, depois o Padula, o Matheus Xavier, depois o Enzo Boer, o Alejandro Villarreal, depois o Cauã Pereira e o treinador, o Maurício Copertino. Tomara que daqui para frente o Copertino começa mesmo a fazer esse Santos jogar bem, jogar um bom futebol, porque é bom a gente ver os garotos ali se despontando, porque o Santos precisa muito, muito mesmo, porque sempre tem que ter algum ali para poder ajudar o time de cima do Santos. Os gols do Santos foram marcados pelo o Robinho Júnior aos 16 minutos, aos 17 minutos, o Matheus Xavier de pênalti, que foi um pênalti em cima do Villarreal, depois de uma jogada boa do Robinho Júnior, uma boa enfiada de bola, o rapaz passou o pé no Villarreal e derrubou, e o Matheus Xavier pegou a bola e bateu aos 37 minutos do primeiro tempo. E aí o PP Firmino aos 27 e o Vinícius Lira aos 33 do segundo tempo fechou a tampa do caixão do Fortaleza. É sempre bom ver o Santos vencer, ver o Santos ganhar. O próximo jogo do Santos agora é pelo Campeonato Paulista, sábado, lá no estádio, no estádio Espanha, em Santos. O jogo acontece às 15 horas, válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, contra a Ferroviária. O Santos também tem que vencer esse jogo, porque o Santos está ali no 9º lugar, com 10 pontos ganhos em 7 jogos. Enquanto que temos ali, quer ver? A Ponte Preta em 10º com 10 pontos ganhos, a Inter
em 11º com 9 pontos ganhos, e em 12º o Avaí. O Avaí que está aqui pertinho de mim, está enxeridinho no Campeonato Paulista. E está aí querendo entrar ali naquele bloco dos 10. Lembrando que se classifica 10, e aí os dois melhores 11º lugar dos grupos avançam para a próxima fase. E o Santos está ali no lampejo, está ali, reladinho ali. Então tem que ganhar, vencer a Ferroviária, que vai ser interessante. E aí, já no Brasileiro, o Santos tem uma parada difícil também, pela 15ª rodada, contra o Flamengo, na terça-feira, 24/6, às 14h45, lá na Gávea. O Santos que, com a vitória de hoje, chegou a 18 pontos no grupo, lembrando que o Palmeiras é o líder com 30 pontos ganhos. E lembrando que no Campeonato Brasileiro se classificam 8, e o Fortaleza é o 8º colocado, que estaria pegando essa última vaguinha aí. Ele tem 3 pontos a mais que o Santos, 21 pontos. Então seria muito interessante também o Santos pontuar contra o Flamengo. O Santos, eu não sei, eu não via assim o Santos tão ruim assim dentro do campeonato, mas de repente o Santos desandou a perder pontos que devia estar ganhando, e o Santos acabou deixando ganhar pontos. E aí fica meio que complicado. Vamos esperar que tudo passa, né? E as vitórias começam a aparecer. Afinal de contas, em 2 semanas, vencemos 2 vezes o Fortaleza. Olha que maravilha, que legal, que coisa linda. Fizemos 7 gols em cima dos caras e tomamos apenas 2 golzinhos. É uma felicidade o santista. Meu Deus do céu, estamos sorrindo para a felicidade. Vai, Santos, me dá essa alegria que eu estou precisando muito. Como que eu tenho saudade daquele Santos que só me dava alegria. Mas, infelizmente, estamos passando um momento difícil. Mas vai passar. Como tudo passa. Mas tudo passa, tudo passará. Vai embora. E o Ilharão, hein? Será que o Ilharão é o Ilharão ainda que jogou no Flamengo? Como eu disse aqui, aquele bichinho feinho no meio daqueles bonitinhos lá, né? Todos metidinhos. E tinha o Ilharão, que era aquele lá que carregava o piano para todo mundo, e fazia os golzinhos dele lá também. De vez em quando ele chegava lá, e chegou no final, ele se firmou naquele time do Flamengo e acabou jogando muita bola naquele time do Flamengo. E aí depois ele saiu do Flamengo, claro que foi lá fora, como diz todo o jogador de futebol hoje, vou lá fora ganhar um dinheirinho para dar uma ajeitadinha na minha situação, e aí depois eu volto para cá. E agora ele está voltando para o Santos. Mas fica a dúvida, será que é o Ilharão ainda que jogou no Flamengo? Como que está o futebol do Ilharão? Eu acredito que a galera já foi na internet para saber como que foi o Ilharão lá fora, já correu para saber quantos cartões amarelos o Ilharão tomou lá fora, quantos gols fez. Claro que foram, mas o tempo da gente é curto, não dá muito tempo para isso não, para ficar procurando isso daí. Mas vamos esperar que seja sim uma bela de uma contratação para o Santos, que venha para ajudar muito o Santos, porque eu venho acreditando muito no Santos aí nesse segundo semestre aí. Venho acreditando muito, apesar do povão aí ter ficado bravo com o Neymar ontem, lá na Vila, lá com a declaração que o Neymar deu. Mas olha, se o santista for ficar olhando o que o pai do Neymar e o Neymar às vezes fala, vão todos odiar o Neymar e querer que o Neymar vá embora. Eu acredito que eu quero ver se o Neymar fica no Santos mesmo, é para ajudar o Santos, é dentro de campo. É por isso que eu falo, rabisca logo esse papel aí, porque já está passando da hora. Depois que rabiscar esse papel, acabou. Não vai ter mais conversa, não vai ter mais falatório, e aí é só pensar em jogar futebol. O duro que ainda para terminar esse mês ainda, vai faltar 12 dias, vamos ter ainda mais uma semana pesada para escutar falando do Neymar. E uma outra coisa também, é o Igor Vinícius, do São Paulo, que praticamente está acertado com o Santos. Eu, como disse aqui no canal ontem, para mim, tem a grande vantagem do Igor Vinícius jogar no Santos, porque é o histórico de jogadores que saem de São Paulo e vêm para o Santos e se dá muito bem. É difícil você ver algum jogador, a não ser lá atrás, lá, que aí a gente já não me lembro, não me recordo. Mas desde ali que eu me recordo para cá,
todos os jogadores que vieram de São Paulo se deram bem no Santos. E aí a gente tem que acreditar. Eu vejo muitos aí com a esperança em cima do Mike, do Palmeiras, mas lembrando também que o Mike, de vez em quando, ele leva umas cacetadinhas na canela e aí ele vai para o departamento médico e fica lá também, dando aquela uma de Soteldo, e aí é meio complicado. De repente, um vai revezando com o outro. Quando um está lá, o outro está jogando. Quando o outro vai lá, aí o outro volta em campo. Então, vamos aguardar e esperar que o Alexandre Matos, o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, estão acertando aí nessas contratações. Porque eu vejo o pessoal bravo às vezes, eu fico imaginando, fico assim me matutando comigo aqui. Mas será que os caras estão pensando que o Santos vai sair para buscar laterais aí, zagueiro de 10 milhões? Não vai, não vai. O Santos vai atrás da oportunidades. E está surgindo aí, ó, as oportunidades aí. O Ilharão, o Igor Vinícius. E vamos ver se vai aparecer a oportunidade de um zagueiro também e um substituto o Soteldo, porque está todo mundo também achando que o Santos tem que trazer o substituto do Soteldo. Acho que não vai ser difícil o Santos encontrar, não. Se for para encontrar o substituto para o Soteldo do Santos, acho que não vai ser difícil, não. Vamos aguardar aí para ver se vai aparecer mesmo. Olha, o que eu fico assim triste às vezes é que eu venho falando aqui direto no canal. Por que o Kleber Gauchinho não deu uma oportunidade aí nesses jogos que precisou aí no Gabriel Simples? Por quê? Gabriel Simples, o jogador, me parece que ele veio do 15 Piracicaba para o Santos, está fazendo ali um bom sub-20 pelo Santos, fazendo gols, batendo pênalti, sabe? E às vezes tem que dar uma oportunidade para o rapaz. Você está trazendo dois jogadores que está sendo um contestado pelos torcedores e o outro que os torcedores estão agradando, que é o Mike. Mas por que não dá uma oportunidade para o Gabriel Simples? Ou até mesmo o Gustavo Henrique, que já jogou muito de lateral direito no Santos. Faz um teste, às vezes, com o garoto, faz um teste. Só que tem que tomar cuidado, que não pode deixar os torcedores sapecar muito em cima, porque senão faz que nem o JP Sherman. Já começa todo mundo pegar no pé, e o treinador não tem aquela noção de tirar o cara e dar uma recuadinha, que foi o caso do JP Sherman, e deixou a torcida deitar o peso em cima dele, como deitar em cima do Guilherme. Só que o Guilherme é um cara já mais experiente, o Sherman é um cara ainda aprendiz do futebol. E aí aconteceu isso daí e me parece que vai ser vendido. Aí lá na frente nós vamos olhar o JP Sherman e vamos falar assim, ele jogou no Santos. É duro, é duro, é duro. Por isso que às vezes, esses dias eu vi a entrevista que o Giovani deu ao Ricardo Martins e o Giovani falou uma coisa e é verdade. Quando o garoto erra dentro de campo, tem que aplaudir, tem que incentivar o garoto para ele não errar mais. Mas não, ali no Santos ali já começa uns pegar no pé daqui, dali, e já começam a descobrir os defeitos do garoto, e aí pronto. Aí o garoto já perde a estrembeira para jogar futebol e se preocupa com as arquibancadas. Aí é duro, aí é duro. Temos que ter um pouco de calma, um pouco de paciência com os garotos no Santos. Hoje está difícil, porque muitos falam, mas agora não tem mais Diego, não tem mais Robinho, não tem mais Neymar. Mas não é assim, não é assim. Não é só de raio que vai viver o Santos. De repente você vive com um bom jogador e de repente pode dar retorno para o Santos, como esse garoto aqui, ó, Fernando Pradella, 17, vai fazer 17 anos agora, no próximo dia 3, e está sendo negociado, vendido lá para o Borussia Dortmund da Alemanha. Ofereceram 4 milhões de euros no garoto, que vai fazer ainda 17 anos, não pode ainda jogar lá, vai ter que ficar aqui no Santos. Parece que na negociação está sendo ali, como se diz ali, 8 oportunidades de viagens para ele na Alemanha, para ele se adaptando ao trabalho lá, para ele se adaptando no time lá, e aí é o que resta para o Santos. Agora, você acha que o Santos vai perder esses 4 milhões? Não vai, não vai. É um garoto aí que andou já jogando no Sub-17, já andou jogando até no Sub-20, fazendo gols. No Sub-17 parece que ele fez 6 gols em 19 partidas. Quer dizer, e os caras lá já viram que o menino tem qualidade e já fizeram uma oferta para o Santos. Eu estava vendo, parece que no GE.
E aí, como se diz, é um jogador que vai embora. Será que o Santos vai pedir um pouquinho mais? Será que o Santos vai dar uma seguradinha? Porque desde que vem uma proposta lá de fora, pode incendiar o rapaz para outros clubes também e de repente chegar um pouquinho mais de dinheiro. Mas não é assim. A gente falar aqui é uma coisa, mas na realidade ali o que acontece é diferente, porque ali já entra a família que já vê o menino jogando na Europa, já entra os empresários que de todo jeito eles querem ganhar também, e aí acontece que chega no final, vai embora pela primeira quantidade que é ofertada. Por exemplo, 4 milhões para o Santos, que é uma base ali de 25 milhões de reais, e do jeito que o Santos está precisando de dinheiro, não perde. Um garoto de 16 para 17 anos. É assim, é o futebol. Por isso que, às vezes, no Santos, por isso que, às vezes, um garoto desse sai do Santos agora com 16 para 17 anos e ele é esquecido aqui no Brasil. Aí, quando chega daqui 4, 5 anos, você vê lá convocado para a seleção brasileira, Fernando Pradella. Muitos falam, mas da onde que era? Era do Santos. Foi vendido para o time alemão, ia fazer 17 anos ainda. É por isso que a gente vê essa frota de jogadores aí que está aqui na seleção brasileira, que muitos nem conhecem, nem sabem de onde veio, nem sabem quem que é, e joga na seleção brasileira. É o que acontece aí, ó. E pode acontecer com o Fernando Pradella, que é um garoto que estava no Sub-15, já fazendo jogos no Sub-17, já fez até jogos no Sub-20, e aí e fez gols no Sub-20. E aí já está sendo vendido, negociado com o futebol alemão. Se vier a acontecer mesmo, eu acredito que não vai ser difícil, mas ele ainda vai ter que continuar jogando aqui nas categorias de base do Santos, para depois, quando completar 18 anos, partir sua carreira lá para a Europa. Esperamos aí que seja um negócio bom para ele, um negócio bom para o Santos também, principalmente. Mas vamos ver se o Santos sabe tirar um pouquinho mais de aproveito, porque eu sempre falo aqui, o Santos vende muito mal. O Santos vende muito mal. E para completar ainda, o Santos compra às vezes muito mal também. Compra até pior ainda. Então, é por isso que às vezes o Santos está sempre ali, capengando atrás de dinheiro, correndo atrás do danado. É por isso que às vezes dá essas ciricutico no Santos ali, dos transfer ban do Santos. Porque vende mal e compra mal. Porque a gente, vamos falar a verdade, você compra Patrick, você compra o Cuiva, o Kleber Reis. Ah, meu Deus, é umas coisas que não dá para entender, né? Vamos falar a verdade. Não dá para entender. Às vezes, como eu falei no vídeo ontem, qual foi o cara que analisou que o Natan poderia ser o lateral direito do Santos? Será que o cara não tem televisão? Será que o cara não tem celular? Será que o cara não tem rede social para ver, ao menos um pouquinho ali, ver meia hora ali os lances do cara para saber se o cara tem pinta de jogador ou não? Eu não sei. Quando o Barreal estreou no Santos, 15 minutos, eu no vídeo seguinte eu falei assim, olha, eu gostei. Eu gostei pelo jeitinho que ele bateu na bola, pelo jeitinho que ele pediu bola, aquele jogador que não se esconde, aquele jogador que toca e quer receber de novo. Eu gosto desse tipo de jogador. Ele toca para você, mas ele já se apresenta querendo receber de novo. Porque tem uns que toca e se esconde, vira a costa. Aí é ruim, aí é difícil. Aí você já julga o cara ali naqueles... Mas eu gosto aí. Então, você às vezes, você, pelo jeitinho que o cara já bateu na bola, você vê, olha, vai dar um caldinho aí. Mas vamos ver. Vamos aguardar, porque, como se diz, para muitos é aquilo que eu falo. Critica que é mais fácil do que elogiar. Elogiar, às vezes, você tem que usar um pouco de habilidade e às vezes nem todos têm. Essa é a verdade. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.